Deus abençoe, muito bom dia. Estamos começando mais um Pérolas Divinas. Eu queria compartilhar com você sobre palavras, né? Se eu pudesse dar um tema para esse momento específico que eu vou ficar aqui com você, eu diria sobre palavras, o poder das palavras. O capítulo 13 de Provérbios, versículo 3, diz para mim e para você: a pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Eu estou aqui com uma tradução da King James, né, uma das Bíblias talvez mais renomadas com relação a rodapé histórico, e o versículo 3 do capítulo 13 de Provérbios diz que a pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a sua própria vida. Querido, as palavras que saem da minha boca e da sua boca, antes que elas sejam pronunciadas, elas são geradas na minha mente, elas são geradas na sua mente, no nosso coração. E essas palavras, elas, ao ser pronunciadas, elas nunca mais deixam de existir. E o texto está dizendo para mim e para você que aquele que preserva ou consegue guardar a sua boca, preserva a sua própria vida. Por que guardar? Porque, na verdade, a nossa boca é de onde saem todas as expressões e todos os desejos pronunciados que estão guardados no nosso coração. A expressão guardar aqui fala até mesmo de um momento específico em que alguém está vigilante, né? Então, quando você for pensar e quando você for falar, peça ao Espírito Santo de Deus para que ele realmente autorize a sua fala. Porque a fala não autorizada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai fazer o que a parte B do versículo está dizendo. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando, né? A falta de reflexão ao pronunciar uma palavra pode arruinar a vida de uma pessoa. Pode arruinar tanto quem fala, quanto pode arruinar quem ouve, né? Por momentos de palavras em si, guerras foram geradas no mundo, né? Por falta de pacificadores, guerras foram anunciadas e muitas pessoas morreram apenas por o pronunciamento de uma única só palavra, né? Jefté, quando Deus dá a ele ali a conquista sobre os seus inimigos, Jefté faz um voto a Deus e ele pronuncia uma palavra louca. Ele diz assim: quando eu chegar em casa, quando eu encontrar ali, o primeiro que sair da porta da minha casa, eu oferecerei, o que aparecer, eu oferecerei em holocausto ao Senhor. Querido, guarde o que eu vou te dizer. Aquele homem teve ali um momento talvez tão difícil, por causa de uma palavra sem reflexão que ele liberou dos seus lábios. Quando Jefté está chegando à sua casa, quem é que aparece na porta da sua casa? A sua própria filha. E como ele já tinha feito aquele voto ao Senhor, né? O texto vai dizer que Jefté teve que sacrificar a própria filha, querido. Imagine o que é isso, uma palavra irrefletida. É claro que ele levou isso ao extremo, porque Deus não aceita holocaustos humanos, mas o texto ali nos informa que ela teve que chorar pelos montes, né? Chorar a sua virgindade pelos montes, e depois Jefté teve que cumprir aquele voto louco, aquele voto maldito, né? Do qual eu tenho quase certeza que Deus não recebeu aquele tipo de situação, por causa ou por momento de uma palavra sem reflexão. Querido, nos dias atuais que eu e você estamos vivendo, nós precisamos guardar o nosso coração e a nossa mente, para que a palavra que você anuncie na sua boca seja palavra de edificação, de restauração, e não palavras de morte. Os noticiários, e eu e você, estamos sendo abarrotados de negatividade, de notícias negativas. Mas o que sai da minha boca, o que pensa na minha mente, na sua mente, o que guarda no nosso coração e sai, eu e você precisamos refletir. Porque o texto está dizendo que aquele que guarda a sua boca, ele guarda a própria vida, preserva a própria vida. Que vida é essa? A vida de Cristo em mim e em você. Guarde a sua palavra para o momento oportuno. E se o Senhor autorizar, diga. Mas se o Senhor não autorizar, não diga coisas que o Espírito Santo não gostaria que você dissesse. Eu e você, talvez, em algum momento da minha vida, da sua vida, fomos arruinados por palavras que nós pronunciamos sem um pingo de reflexão da qual nós precisaríamos ter.
Fique essa dica no seu coração. Palavras, o poder das palavras. Guarde isso, porque as palavras são poderosas. Elas podem ser poderosas para o bem, mas elas também podem devastar para o lado do mal. Guarde isso. Adão e Eva tinham uma palavra específica no Éden: não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Era uma palavra de Deus sobre a vida deles. Mas Satanás chegou com outra palavra, dizendo: mas ele sabe que o dia que você comer, você será como ele. E eles desviaram a rota da palavra de Deus e absorveram a palavra do inimigo e causaram tamanha destruição em toda a humanidade, até que o próprio Cristo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, veio desfazer toda a palavra ruim, que o inimigo tentou colocar ali na criação de Deus, nos escolhidos de Deus. Por isso, querido, deixa a palavra encarnada te guiar para que você diga exatamente o que está coerente com a palavra de Deus. Diga exatamente o que está coerente com a palavra do Espírito Santo. Diga as palavras que o Senhor te autorizar e refreie, diga não às palavras que são da carne, as palavras que não têm origem em Deus, porque elas só causam morte, elas não têm vida, e eu e você não podemos nos dar ao poder das palavras negativas. Deus te abençoe, ótimo dia, amém.